bolinha, né? Isso que ele me gosta. Imagina se não gostasse. Fala galera, tudo certo? Edson aqui da Congos Tecnologia. Vou separar um tempinho aqui para responder mais algumas perguntas do pessoal que chama no WhatsApp, no Instagram, no próprio YouTube. Pessoas do modo geral que fazem algumas perguntas relevantes. Eu acho interessante tirar algumas dúvidas do geral. Então eu respondo alguns comentários, respondo algumas perguntas que vêm de forma direta. Algumas delas os rapazes aqui separaram para mim, né? Então algumas vezes acaba não tendo conhecimento dessas perguntas e essas que eu vou responder agora. Então, vamos para a parte 2 do vídeo de perguntas e respostas. Se você tem tua dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que assim que possível faremos um vídeo respondendo sua pergunta, se porventura ela for relevante. Beleza? Bora lá. Primeira, diferença entre latência e frequência das memórias. Frequência da memória é a velocidade de trabalho dela, é a velocidade que ela basicamente que comunica entre o processador e a memória, no caso o circuito da placa-mãe, é a velocidade no qual ela consegue operar, a velocidade de frequência, igual um processador tem a frequência dele, a placa de vídeo tem a frequência de trabalho, e a latência é o tempo de resposta dela, o delay dela, por assim dizer. Basicamente, uma é a velocidade que sai do processador, chega nela e ela sai dela e volta para o processador, e a outra é a velocidade que a informação fica retida nela até devolver a informação. Basicamente é isso. A latência é tão importante quanto a frequência, porém ela é muito pouco conhecida. Muitas vezes a pessoa se preocupa em frequência alta, mas acaba vindo a latência alta, porque a frequência quanto maior melhor, a latência quanto menor melhor. Ou seja, tu pega uma memória ali 3.600 MHz, mas é CL20. Tu pega uma memória 3.200, mas CL16, elas têm basicamente o mesmo desempenho. A diferença prática é que é 3.200, CL16 hoje em dia é mais comum. Em via de regra, tu praticamente tu não sai desses processadores mais novos, tu não sai da garantia do padrão de nenhum deles, ou seja, não tem problema de estabilidade, nada, pela frequência alta. Só que para ter uma latência baixa, uma frequência alta, precisa de um bom chip, então não é qualquer memória que entrega isso. Basicamente, O legal é o equilíbrio entre as duas partes. elas são elásticas, né? Segunda, pergunta 2. Como diferenciar gargalo entre GPU e CPU? E como diferenciar quem está segurando quem? Método operacional. O processador, o conceito para tu conseguir identificar com facilidade. O processador ele pega a informação, está salva no HD, ele executa aquela operação, carrega na memória RAM, mantém a instrução e ele pega a instrução ali por códigos, passa a informação para a placa de vídeo que como ela quer que ela produza aquela imagem. Basicamente é querendo pegar e falar para ti, viu? Eu preciso que você desenhe aqui uma casa com telhado assim, assim, assado, e te passa a instrução. A placa de vídeo gera essa imagem e entrega lá no monitor, né? O que acontece? Quando o processador não consegue passar instrução rápido o suficiente para acompanhar a placa de vídeo começa a sobrar. Ou seja, a placa de vídeo tem capacidade naquele determinado cenário, jogo e tal, naquelas condições gráficas, de entregar ali 100 FPS, 100% de uso. Mas o processador é relativamente lento, tá dando uma segurada, um gargalo, então tu vê que a placa de vídeo tem dificuldade em segurar ali próximo do seu ápice. Um jogo mal otimizado, se tu tiver um jogo que não prioriza a placa de vídeo, por exemplo, pega um CSGO com uma 3080, é um jogo que não exige uma gráfica tão pesada porque a textura do jogo é mais simplória. Mas agora quando tu tá com um jogo, por exemplo um GTA, um Red Dead, esses jogos mais pesados, tu tem uma placa de vídeo tipo ali uma 2060, um exemplo, ela tem que ficar 100%. Liberado FPS, ela tem que ficar 100%. Se ela não ficar, teu processador pode estar lento. Ela não consegue acompanhar a velocidade que a placa de vídeo teria para dar. Aí tu tem um gargalo no processador. Nem sempre o processador vai gargalar em 100%. Tu pega processadores provavelmente de vários núcleos, quanto mais núcleos ele tiver, mais ele vai sobrar núcleos, só que geralmente os jogos não utilizam todos os núcleos. Então tu vai olhar, o processador tem 50% de uso, mas na verdade ele está com 50%, às vezes com metade dos núcleos trabalhando em carga alta, metade está meio parado por causa da otimização do jogo,
ou a frequência que ele trabalha, mesmo que seja de todos os núcleos, a frequência, a velocidade que ele trabalha é baixa para conseguir entregar a quantidade de instrução necessária para a placa de vídeo conseguir atingir seu ápice. Quando há gargalo de placa de vídeo, não é tanto um problema, é até relativamente um pouquinho de gargalo no vídeo. Por quê? Ela crava em 100%, entrega o FPS que dá, e sempre fica no 100% dela. Ela vai oscilando um pouquinho o FPS, mas está um FPS aceitável, tu tem estabilidade. Quando você tem um processador que ele gargala, ele não consegue manter a placa de vídeo 100%. Aí, conforme o processador vai conseguindo passar a instrução, a placa vai subindo. O processador dá uma apanhadinha, instrução mais pesada, aí que tu identifica, né? Quanto maior a quantidade de núcleo, mais fácil tu vê ele gargalando com pouca utilização. Terceira, como resolver o gargalo da questão anterior? Por exemplo, para aliviar o processador precisa subir o gráfico, ou como direcionar a carga do processamento da GPU para CPU ou da CPU para GPU. Tipo assim, como solucionar, aliviar essa questão do gargalo. Cada jogo tem suas particularidades, mas geralmente, quanto mais tu baixa o gráfico, menos informação o processador passa para a placa de vídeo. Então mais pesado fica a função do processador nessa parte, né? Quanto menor a resolução, menor a carga gráfica. Quanto tem mais placa de vídeo que processador, por assim dizer, tu subir o gráfico, principalmente textura, suavizações, escala de renderização, a própria resolução, mais tu pesa em cima da GPU, porque o processador vai falar assim, ó, quero essa casinha assim, mas a placa de vídeo vai renderizar em alta qualidade, como ela cria imagem, ela acaba pesando. Então, talvez tu não consiga subir o gráfico sem aumento de FPS, mas também sem perca de FPS. Só que tu acaba aliviando muitas vezes a carga do processador. Basicamente, subir o gráfico pesa no vídeo, baixar o gráfico pesa na CPU. Isso é uma via de regra, não necessariamente. Depende do que tu habilita no jogo gráfico, a placa de vídeo depende da instrução do processador. Então, só o uso da placa de vídeo traz o uso do processador para cima também. Se o processador não conseguir entregar, terá um gargalo e vai ficar com instabilidade. Pior gargalo que tem é gargalo de processador. Quando tem placa de vídeo para ir, a placa de vídeo tem margem para ir, o processador, não importa o que ele faça, ele não consegue, está sempre correndo atrás da placa de vídeo. O que acontece? A placa de vídeo não fica 100%, o processador fica com uso alto, ou fica no limite do uso, começa a ter instabilidade, dá aquelas tropeçadas, aqueles stutterings no jogo, e o usuário identificar porque olha, o processador está 30% e a placa está 60%. O processador gargalando, ele não consegue se identificar o porquê. O processador que tem menos núcleos, ele fica dando 100% direto, e a placa de vídeo está ali a 60%, 70%. Então quando o processador chega no limite dele, ele começa a travar o sistema. O Windows roda no processador, tem todo o ecossistema ali roda no processador, então começa a ter estabilidade geral no computador. Já a placa de vídeo não, quando ela começa a gargalar, ela faz o quê? O que é um gargalo de placa de vídeo? Ela chega no limitador dela e não passa dali. Mas não tem um problema, por assim dizer. Tu só vai estar deixando de extrair o máximo do desempenho, mas não é um problema se tu estiver rodando com FPS decente. Basicamente isso. Quarta pergunta, há alguma manha ou dica para equiparar gerações entre processadores Intel e AMD? Se tu pegar sempre duas gerações atuais e uma para trás, eles são meio que equivalentes. Hoje, por exemplo, tu pegar a partir da 10ª geração, que é o que encontra no mercado ainda, tinha a 9ª geração, daí veio o Ryzen 3000, depois a Intel lançou os Intel 10, né, 10ª geração. Um pouquinho antes de lançar a 11ª geração, a AMD lançou, meio que eles lançam entre eles, cada 6 meses um meio que lança. Eles sempre estão na mesma linha. Tu pega, por exemplo, de época, o i5 de nona contra o Ryzen 5 3600. O 3600 era um pouquinho melhor. Aí tu pega que a Intel lançou o 10ª geração, equivalente ao 3600 no balanço. Daí ela lançou a 11ª geração, que ficou melhor que o 3600, mas daí a AMD lançou o 5600, que é melhor que o 11ª. Daí ela lançou a 12ª, que é melhor que o 5600. São meio que equivalentes eles. Depende muito do projeto final, mas a questão de objetivo, se é uma pessoa que compra o computador para segurar ali 2, 3 anos, depois faz o upgrade por completo, faz o upgrade de máquina, ou se é aquele cara que monta o computador e faz o upgrade devagarinho, troca um processador, troca uma memória, vai fazendo os upgrades devagarinho, depende do objetivo do cliente e o preço que encontra, né? Tu pega, por exemplo, um 5600 contra um i5 12ª, são ali mais ou menos de épocas, né? Mesma geração, mesma data de lançamento, o i5 12ª é melhor, só que o 5600 está mais barato. Então, depende do que tu considera um custo-benefício. Quanto que tu paga pelo processador ou quanto que tu paga para um desempenho específico, né? E geralmente tem que abrir isso aí, porque cada um usa uma placa-mãe diferente. São placas-mães que têm valor
valores diferentes. Então, o conjunto, o processador e placa-mãe, tem que colocar na balança e ver qual mais dos que vale a pena. Na dúvida, o que está mais barato vai atender. Hoje em dia, com o nível de placa de vídeo, esses processadores novos conseguem levar placas de vídeo de alto desempenho com relativa facilidade. Alguma manha ou dica para equiparar gerações entre GPUs, NVIDIA e AMD? A AMD é um pouco mais confuso, tem que ter um pouco menos de informação, até porque ela vende menos, então tu acaba tendo menos ponto de referência. A NVIDIA basicamente é uma geração para cima, o chip de baixo alcança o chip de cima. Por exemplo, tu tem o primeiro número da NVIDIA, 9, 10, 16 é geração, e o segundo número é a relação de chip. Como se fosse i3, i5, i7, a NVIDIA tem ali o chip 50, 60, 70, 80, 90. Tu pega uma placa de vídeo, por exemplo, uma 1050 Ti ali, e tinha 1060. Quando virou a geração que virou 16, a 1650 tinha um desempenho próximo a 1060, ou seja, um chip mais novo, uma geração mais nova, mas um chip abaixo pega a geração antiga, por mais que tenha diferença de memória. Uma tem 6 GB de memória, DDR5, a outra tem 4 GB de memória, mas DDR6, ela tem menos memória, mas a memória é mais rápida, então ela acaba se equiparando. Aí tu vira a geração de novo, daí a 1070 tem um desempenho próximo a 2060, uma geração para cima, um chip para baixo. Daí tu vira a geração de novo, a 3060 tinha um desempenho da 2070, próximos, né? Não é exatamente igual, mas eles são comparáveis. Geralmente é isso aí, tu joga uma geração para cima e uma versão de chip para baixo para ter um desempenho próximo de desempenho. E na AMD ou entre as marcas tem alguma coisa? A AMD é um pouquinho mais complicado porque, por exemplo, ela tinha a RX 400, a série 400. Quando mudou para 500, por exemplo, uma 570 não dava o desempenho de uma 480. Ela já não conseguia fazer essa mesma regra. Quando veio para a linha 5000, não lançaram todas as placas. Por exemplo, a série 500 tinha 550, 560, 570, 580 e 590. Quando lançou a série 5000, tinha 5500, 5600, 5700. Acabou. Foi difícil fazer o comparativo entre elas, porque a 5700, que seria 570, é a placa mais forte deles. Foi ruim de fazer o comparativo. E quando virou a série 6000, eles abriram um abismo de desempenho. A 5600 XT, ela competia ali com a 2060 na média, e a 6600 XT conseguia ficar no nível da 3060, então eles tiveram um ganho mais proporcional, mas é mais difícil comparar. É uma placa assim mais detalhista, né? Ela não segue um parâmetro que nem a NVIDIA, que todas as placas funcionam mais ou menos do mesmo jeito. Um degrauzinho mais constante. Isso. E entre as marcas, então, mais difícil ainda comparar, por exemplo, uma geração atual da AMD com uma geração atual da NVIDIA, saber quem comparar com quem, então é mais complicado ainda. Só para quem conhece, assim, por via de regra é difícil comparar, mas para quem... É mais por feedback, mais por feeling mesmo. Vale mais a pena pegar os dois modelos que você quer e pesquisar um comparativo na internet, por exemplo, em desempenho, tipo, no mesmo jogo, na mesma configuração. Comparar é fácil, tu vai no YouTube, bota um vídeo contra o outro, tu consegue ter uma comparação relativamente fácil, de que a placa rende mais no limite dela. O grande problema é quando tu aplica para a realidade essa placa de vídeo, talvez não dá tanta diferença. Por exemplo, tu vai ter que comparar um exemplo, uma 3060 contra uma RX 6600, ou X600 XT, né, que seriam placas equivalentes. Tu vê um vídeo de vários jogos, uma ganha um pouquinho uma, outra ganha um pouquinho outra, cada um com suas particularidades casam melhor com o jogo que está rodando. Só que tu vai ver a comparação que os caras estão usando o Ryzen 9, Core i9, com 32 de RAM, porque o processador em si... Não seja um limitador. O processador não pode ser o limitador do FPS, então o processador tem que ser sobrando. Para memória, ser tudo sobrando. A parte mais fraca do gargalo tem que ser a placa de vídeo, para testar qual é o ápice das duas. Só que dificilmente o cara monta um i9 de última geração com uma placa intermediária. Então quando tu traz isso, daqui a pouco a placa de vídeo que abre 10% em cima da outra, num processador top de linha, quando tu traz ela para a realidade casada, ou seja, que vai montar uma 3060 ou uma 6600, geralmente pega uma linha 5, Ryzen 5, Core 5. Então a diferença aproxima muito em questão de FPS final. E os recursos da placa, por exemplo, a NVIDIA tem DLSS, Ray Tracing, a AMD tem lá o FSB lá dela, tem os outros esquemas, cada um tem essas mesmas coisas de coisas diferentes. Esses recursos à parte muitas vezes podem inverter essa jogada. Uma placa pode, sem contar a referência também.
A placa pode vir um modelo de outro, um modelo Founder Edition para um modelo custom e um modelo, tu pega por exemplo uma TUF, não sei o que, tu pega uma placa, uma normal, uma placa de vídeo normal, uma SOC, tu pega uma placa de vídeo Amp Extreme ou uma Kingpin da vida, por mais que seja a mesma placa, ela tem sistema de dissipação, alimentação diferente e isso reflete na operacional, no clock que ela trabalha, no turbo boost dessa placa e enquanto que ela consegue se manter durante o jogo. Se tu pegar a mesma placa e mudar 100, 150 MHz nessa placa, ela vai entregar um desempenho superior e vai ser diferente. Então é um pouquinho ruim de comparar no final, tu consegue ter um parâmetro. Mas tu pegar, por exemplo, uma placa de vídeo que está dando 5% de diferença uma da outra, até uns 10% dá para dizer que é um empate técnico, se for medido nessas circunstâncias. Processador top, tu tá olhando lá um cara com i9, medindo, e tu tá em i5, tu tá vendo que vai botar no i5. Se a placa de vídeo dá diferença, daqui a pouco, por exemplo, a placa da AMD dá 10% mais de desempenho, ela é melhor. E tu vai botar no teu, testar as duas placas, como eu já testei, às vezes ela no i5 ela já dá 2, 3% de diferença. Mas a NVIDIA tem os recursos de DLSS melhor, inverta essa diferença, começa a ficar na vantagem. Então a afinação final é um pouco mais difícil precisar, porque para mim é relativamente fácil, porque como eu mexo com várias máquinas, acaba tendo uns feeling, né? Mas para o usuário é difícil pesquisar essa informação e ter um conceito técnico de avaliar essas linhas miúdas, por assim dizer. Próxima pergunta: quando compensa uma placa-mãe melhor de uma linha B ou Z, por exemplo? Z só se for uso profissional entusiasta, não compensa muito. Ela basicamente só solta overclock, mas tem que combinar com o processador K. Entusiasta ou algum profissional que precisa de algumas aplicações específicas. Áudio melhor, mais porta USB, mais conexão na placa-mãe. Vídeo melhor? Isso é, quem tipo assim, por exemplo, vai fazer editora de edição e tal, às vezes ela tem mais, geralmente encontra mais fácil nas opções ATX, então tem mais entradas PCI, esquema de áudio muitas vezes melhor, então questão de ruído. É mais uma questão de expansividade do que para um gamer praticamente não tem diferença nenhuma. Dá para fazer overclock? Dá, mas hoje em dia os processadores estão vindo tão no limite que tipo tu consegue extrair pouco no overclock. Não é que nem, por exemplo, terceira, quarta geração que tu subia 1 GHz no processador no overclock, dá uma diferença monstra. Hoje em dia, do jeito que os processadores estão vindo, quente e consumo, tu bota um water cooler de 2, 3 fãs e ele não consegue nem atingir o turbo boost de fábrica máximo, né? Então tá... Eles já vem exprimido no limite. Sim. A placa-mãe B, legal, placa-mãe B, eu gosto muito de placa-mãe B. Costuma não mudar nada. A AMD muda um pouquinho porque a A não libera overclock também, é só a B. E principalmente na AMD, na série do AM4, né? A A também não tem o PCI 4.0, só encontra nas B550, né? Então acaba sendo mais interessante para a AMD. A Intel já não muda tanto, porque ele já tem esses PCI, essas coisas já na linha de entrada H. Desempenho, raramente muda alguma coisa, tem que ser tipo uma placa-mãe muito de entrada, ou com um processador muito forte, para ter algum problema de superaquecimento de VRM, alguma coisa do tipo. Ou é mais a questão de expansividade. Por exemplo, tu encontra ali nas placas mãe B com mais facilidade controladores de RGB, ali ASUS tem AuraSync, Gigabyte tem a parte de controladora, mais fácil encontrar duas entradas de M2 para NVMe e tal, mais portas USB, tem recursos embarcados na placa-mãe. Em questão de desempenho bruto, raramente diferença. Se está montando um PC agora e o orçamento é um problema para ti, segue aquela ordem. Escolhe o jogo que tu quer jogar, vê mais ou menos as placas de vídeo que pedem pro recomendado, escolhe uma placa de vídeo que representa ali uns 40% do orçamento total, 40%, no máximo 50% do valor total do investimento na placa de vídeo. Depois pega um processador que seja equivalente, até um pouquinho mais forte que a placa de vídeo, e o resto dissemina no resto das peças. A última que vai entrar na jogada vai ser a placa-mãe, pega de uma marca boa para ter mais suporte, mais facilidade de driver, questão de estabilidade e tal, mas não precisa pegar uma placa-mãe, por exemplo, comprar pensando em upgrade, por assim dizer, vai lá, pega um AMD, pega um Ryzen 5 5600G, pega 16 de RAM com frequência lá em cima, pega funcionar direito, daí pega uma fonte boa, assim, fonte com bastante potência, desnecessariamente potente, pega uma placa-mãe B550, Aorus ou TUF, não sei o que, uma placa-mãe de 1000 e poucos conto, e no final tá com um PC que no efetivo tem apenas um Vega. Fica de um upgrade futuro? Sim, mas beleza, às vezes o cara demorar um ano pra fazer o upgrade.
é muito mais vantagem ter pegado um processador mais barato, porque tinha 100G por causa do Vega dele. Ele costuma ser mais caro. Tu pega ali, por exemplo, um 5500 que tem o mesmo desempenho bruto, só não tem o Vega, ele custa ali uns 30% menos. Pega uma placa-mãe A520, que é uma placa-mãe de entrada. Pega umas memórias normais, assim, claro, dissipador XMP 3200, que fosse para ele e tal, né? Mas umas memórias mais convencionais. Consegue pegar uma fonte mais casadinha, tipo uma 500, 600 watts, 80 plus, ali já casa legal. Te sobra bastante dinheiro para ter uma placa de vídeo. Qualquer 1650 que tu coloca nessa máquina não é melhor que o Vega. Então o equilíbrio de valor, muitas vezes a placa de mãe não pode ter um dos valores mais caros do computador, porque é uma coisa que entrega muito pouco desempenho, quase nada de desempenho. Então se não tiver uma particularidade para colocar, é um dinheiro que tu vai investir e não vai ter retorno. Facilita o upgrade futuro, um pouco mais da AMD do que da Intel, facilita, só que o upgrade tu vai comprar, fazer um upgrade em menos de um ano, já tá fazendo alguma compra provavelmente errada. Se for demorar mais um ano e meio, 2 anos para fazer um upgrade, cara, já vira geração, tipo, não muda mais nada. A AMD, tu pega uma A320 e bota um 5600, 4 anos de diferença um processador do outro. Tu pega a Intel, cada 2 gerações eles trocam de socket, então tu não consegue continuar muito tempo com aquele mesmo socket. No caso da 10ª geração, pega uma placa-mãe 10ª geração B, que era boa, e tu não consegue botar uma 11ª porque não tem atualização de BIOS, então acaba ficando restrito a uma geração só. Então são coisas que, tipo, é complicadinho de tu investir muito numa parte que te dá muito pouco retorno, né? Apesar de ser uma coisa bonita, dar um destaque no computador e tal, mas é uma coisa injusta o investimento em placa-mãe, na minha opinião. Que? Fazemos que é na minha opinião. Quiser comprar uma ROG Strix para botar no i3, eu tenho venda. Não tem problema nenhum. Montando bem, tá certo. Bem feliz, eu ganho por porcentagem. Próximo. Como montar um setup PCI 4.0? Quais hardwares interferem no desempenho para essa escolha? Hardware não necessariamente, é mais a aplicação. O PC 4.0 do 3.0 tem muita pouca diferença no desempenho bruto, que é o bruto. Tu pega, é o que tu vê mais ou menos no olho. Pra gamer, a máquina tem que ser muito forte para começar a dar diferença. Por exemplo, tu pega um Ryzen 5, um exemplo clássico aqui, um Ryzen 5 com uma 3060 no 3.0 e no 4.0, eles não mudam o desempenho. Considerando que o custo da plataforma é mais caro do 4.0, principalmente na AMD, porque tu precisa pegar uma B550, sendo que ela é mais cara que a A520 e a B450, tem que investir essa diferença de preço para não ganhar nada, só te garanto um melhor upgrade futuro. Tem um vídeo no canal aqui que foi montado um Ryzen 7 5700X com uma 3070 Ti. Ele saiu de uma B450 para uma X570, ou seja, saiu da 3.0 para 4.0. Relatos do cliente. Tem jogos que não mudou nada. Tem jogos, se não me engano, foi o COD Warzone. Deu diferença de mais ou menos 20 e poucos FPS. Então tem uma diferença gritante. Por quê? Tem uma limitação de banda no 3.0 e 4.0. Tu olha num vídeo, esse comparativo, parece que não muda quase nada. Quando entra num determinado cenário, alguma coisa específica, um arquivo pesado, um mapa que seja mal otimizado, uma coisa que exija muito da placa de vídeo, talvez em algum momento gargale na limitação do PCI. Então tu pode ter uma instabilidade durante o jogo. Quanto mais forte a placa de vídeo, mais dados transitas, por assim dizer ali, né? Mais informação é recebida para ela e tal. Então quanto mais forte a máquina, mais começa a ficar evidente essa limitação do PC 3.0. É bem pouco a diferença em máquinas assim normais, que é a placa de vídeo 60 com linha 5 de processadores. É difícil tu notar essa diferença. Para quem vai trabalhar, produzir, no caso aqui, fazer edição e tal, a 4.0 acaba ficando interessante porque os SSD mais rápidos são PCI 4.0. Então tu consegue ter uma leitura, uma gravação mais rápida e acaba melhorando a fluidez do trabalho. Tu vai botar renderizar num SSD que grava 2 GB por minuto e tu botar um SSD que grava 6 GB por minuto, dá uma diferença no tempo de edição ali, dá 2, 3 vezes mais rápido. E se ficar uma hora renderizando, fica 20 minutos. Isso no dia a dia, para quem trabalha, é bastante diferença. Aí começa a ficar rentável esse investimento a mais. Por via de regra, hoje está popularizando, a Intel está desde a 11ª geração padronizando os processadores e placa-mãe até a linha H já vem com 4.0, a AMD está demorando um pouquinho mais, a tendência é ficar tudo 4.0, salvo algumas exceções, tipo a RX 6500 XT, que ela é uma placa de vídeo que é X4, muita pouca linha, ela depende da largura de banda individual de cada linha para funcionar bem, dá bastante diferença. Fora isso, é isso. Tirando a parte do upgrade, de preparar a máquina para o upgrade. E demais hardwares como memória, placa-mãe, processador, não tem nada que interfira desde que tenha suporte para o PCI, no caso. O processador tem que ter o suporte, muito cuidado com a
AMD linha G, sendo os Gs 5700G não tem o PCI 4.0, é só 3.0, Intel 10ª geração não tem, então os dois tem que ter suporte, o processador e a placa-mãe, para liberar a conexão para tu usar. Teve lembra de botar um SSD 4.0, uma placa de 4.0 em toda a plataforma 3.0? Não, só vai limitar no barramento do item mais baixo. Sempre limita por baixo. Sempre limita por baixo. Próxima. Overclock é seguro? Até que ponto? E o quanto interfere na vida útil do equipamento? Sobre como funciona o overclock, tem um vídeo aqui no canal. Deixa um cardzinho, vou deixar na descrição embaixo também o link aqui para tu entender o conceito do overclock, para tu entender como é que ele funciona na prática. Acho que vai tirar bastante dúvida, é um vídeo um pouquinho mais extenso, mas tira bem as dúvidas. A parte de diminuir a vida útil é muito relativa ao ponto de chegar a um ponto de ser incalculável. Porque, por exemplo, quem vai fazer overclock geralmente já é mais entusiasta, já tem uma fonte melhor, já tem um arrefecimento um pouco melhor, então ele trabalha mais forçado o processador, só que trabalha mais controlado, desde a energia, desde a temperatura. Aí tu compara com o processador que está original, só que está ali com o cooler box original, o cara nem passa térmica troca, então é difícil falar. Mas vamos supor que diminua 50% da vida útil do processador. Não diminui, eu acho que, na minha opinião, eu acho que não, mas vamos supor que diminua 50% da vida útil. Cara, tem processador de 2010 que funciona, 775, tem processador de primeira geração, segunda geração, tem FX que já tem meia década funcionando. Digamos que o teu processador vai durar metade da vida. A vida de um processador é 10 anos, 20 anos, daqui 5 anos tu não quer para o teu processador, né? Então, tipo, meio que... Daqui 5 anos metade do jogo já não tá mais rodando, quase. Overclocking, via de regra, é medida final de desespero. Quando tu faz overclock, tu se prepara para o upgrade. Na básica é isso. Tem um Ryzen 1600, primeira geração. Tá ali com uma B450, uma B350, tá com uma placa de vídeo ali, uma 580, conjunto de época. Aí tu foi lá e comprou uma 6600, comprou uma 3060, uma 2060, atualizou a placa de vídeo, o processador não tá conseguindo empurrar. Tu sabe que tu vai ter que trocar o processador. Mas para não ficar tão ruim até tu conseguir fazer a troca, tu vai lá e overclock o bicho. Compra um air cooler de 100 pila, fica em cima e mete overclock. E dura o que durar. Geralmente dura o tempo de fazer overclock e ainda passa pra frente funcionando. Então geralmente ele consegue extrair ali uns 10, 15% do desempenho, depende da geração do processador, é meio que medida do desespero. Fora entusiastas. Entusiastas gostam de mexer só pelo simples fato de ver o limite das coisas. Vai ver até onde vai. Vai ver até onde vai. Basicamente, é isso aí. Vou calcular o silício, né? Pra ver se ele é bom ou ruim e tal. HD mecânico versus SSD. Quando usar um e quando usar o outro? HD é mais fácil da recuperação, tem mais estabilidade na questão de... mais segurança no armazenamento de dados, por mais que seja um sistema mais arcaico e mais lento, indiscutível. Para fins de servidor, guardar dados, o valor por giga dele, eu digo de marcas confiáveis, né? Pegar, por exemplo, um SSD sem procedência nenhuma, remarcado a marca, que é a pagar baratinho, isso não é confiável para guardar dados, né? Só para uso randômico. Jogos, sem perder, baixa de novo, enfim, né? SSDs confiáveis contra HDs confiáveis. O HD tem um custo por giga mais barato, geralmente utilizado para guardar dados em grande escala, geralmente servidor ainda usa, a empresa acaba usando servidores, PCs normais que são usados para servidor, para guardar dados e tal, guardam em HD, então eles são usados como secundários. Para níveis hoje em dia de trabalho, de render ou jogo, a leitura e gravação no HD já não é mais o suficiente. Então ele começa a gargalar. Tive casos aqui na loja, rodando COD, inclusive, que já é um jogo pesado, dando problemas de queda de FPS, estabilidade, caindo no limbo, e era porque o HD cravava em 130 MB por segundo de leitura e não era o suficiente para o jogo, trocou para SSD e resolveu. Então, SSD é para o sistema e trabalho rápido, o jogo e tal, ele tem muita mais velocidade indiscutível. Então, SSD é desempenho, HD é a confiabilidade. Melhor dos dois mundos, tu precisa dos dois, monta misto. Monta um SSD para tu jogar, para tu rodar o Windows, para ter uma máquina rápida. Eu tenho meus dados brutos, eu não queria perder. Eu coloco no HD que é mais garantido e seguro, tanto armazenar quanto a recuperação de dados.